Capítulo 10. Aprendendo a Viver na Glória, Parte 1. Sentada à janela que dava para o jardim, onde Karim e eu havíamos brincado quando crianças, sentia no rosto o vento que soprava da Índia, dobrando os topos das árvores. Parecia-me perceber nele uma mensagem extraordinária. Meus ouvidos recusavam-se a acreditar no que ouviam. O senhor não pode estar me realmente dizendo isso, eu disse sorrindo. Estou simplesmente escutando vozes. O senhor não quer que eu vá ao funeral de Karim. Não ficaria bem. Eu acabaria ofendendo pessoas enlutadas. Ainda no meio da minha objeção, reconheci uma vez mais que o sentimento de sua presença começava a diminuir. Imediatamente com esse sinal, comecei a perguntar a mim mesma se o Senhor realmente estava me dizendo que fizesse essa coisa extraordinária, ir direto ao rosto das hostilidades do boicote. Imediatamente com esse sinal, comecei a perguntar a mim mesma se o Senhor realmente estava me dizendo que fizesse essa coisa extraordinária, ir direto ao posto das hostilidades do boicote. Finalmente, suspirando profundo, levantei do meu lugar à janela, dei de ombros e disse em alta voz: Estou começando a aprender, Senhor. Meu sentimento da coisa certa a fazer nada é comparado com o teu. Irei, uma vez que o Senhor me diz que eu vá. E é claro, o sentimento de sua presença retornou. Que série extraordinária de experiências estava tendo com a ida e a vinda de sua glória. Ainda assim, sentia que estava somente principiando a compreender o significado de tudo isso. Como poderia eu aprender a permanecer em sua presença por um tempo sempre crescente? Eu não tinha maneira de saber que nos próximos 2 meses encontraria uma série de experiências que me fariam dar um passo mais nesse processo de aprendizagem. Hesitei em pé na rua de paralelepípedos da casa de Karim. A despeito de minha promessa em obedecer, sentia-me como uma pomba solitária entre 1000 gaviões. Inspirando o ar profundamente, dirigi-me à casa de pedra, em meio a tantas iguais a ela. Fui ao jardim, subi a varanda, sentindo os olhares dos aldeões sentados ao redor, todos em silêncio. Entrei na casa antiga com tetos gravados e paredes de gesso brancas, onde Karim e eu tantas vezes tínhamos rido e brincado juntos. Agora não havia risos. Além da tristeza da família enlutada, a frieza de uma dezena de olhares desafiadores provocava-me arrepios. Olhei para uma prima com quem eu tinha sido muito íntima. Nossos olhos se encontraram por um instante. Minha prima rapidamente voltou a cabeça e começou a falar com uma vizinha. Aprumando os ombros, entrei na sala de estar da casa de Karim, sentei-me num dos grossos colchões de algodão que tinham sido colocados no assoalho, rodeados de almofadas para as pessoas se reclinarem. Ajeitei o sari em torno de minhas pernas. Subitamente, as pessoas começaram a perceber quem eu era. A conversa quieta que tinha enchido a sala, de repente parou. Até as mulheres que contavam as contas do rosário muçulmano, cada conto uma oração a Alá, cessaram sua atividade e levantaram os olhos. A sala, que estivera quente com o calor do início do verão, e por causa dos muitos corpos juntos, quase que ombro a ombro, de repente ficou gelada. Eu não disse nada, não fiz nenhuma tentativa em ser social, simplesmente abaixei os olhos e fiz minhas orações. Senhor Jesus, sussurrei em meu coração, esteja comigo enquanto te represento a este grupo de amigos e parentes queridos que estão tão tristes pela morte de Karim. Depois de uns 15 minutos, o fluxo da conversa começou de novo. Era hora de prestar homenagem à esposa de Karim. Com a cabeça erguida, levantei-me do colchão e entrei na sala adjacente onde jazia o corpo de Karim, num caixão alto, fundo e preparado de acordo com a crença muçulmana de que o morto deve poder sentar-se quando os anjos vierem questioná-lo antes de entrar no céu. Dei os pêsames à esposa de Karim, olhei para a face tranquila de meu querido primo, enrolado na mortalha nova e branca de algodão, e murmurei para mim mesma uma oração a Jesus
pelo espírito desse homem. Oh, como desejava ter tido a oportunidade de conversar com ele antes de sua morte. Um murmúrio baixo enchia a sala enquanto os membros da família mais chegados oravam por Karim. As senhoras levantavam-se e liam versículos do Alcorão. Tudo era parte do ritmo de vida e morte que eu conhecia tão bem. Eu estava voltando as costas a tudo isso. Antes do pôr do sol desse dia, fariam uma procissão até o cemitério e toda a família seguiria o esquife. Os carregadores deporiam um caixão ao lado da sepultura e o sacerdote clamaria: Deus é grandioso, Senhor, este é o teu servo, filho do teu servo. Ele testificou não existir outro Deus senão a ti, e que Maomé é teu servo e teu mensageiro. Enquanto escutava o gemido suave na sala, via a mãe de Karim ajoelhada junto ao esquife. Ela parecia tão perdida que de repente senti um impulso avassalador de colocar-me ao seu lado. Teria eu coragem para isso? Não seria uma afronta? Devia eu dizer-lhe algo a respeito de Jesus? Provavelmente não. A minha presença de cristã traria Jesus para o lado dela de um modo amoroso. Assim, fui até a mãe de Karim e coloquei os braços ao seu redor, dizendo-lhe em voz suave e acariciante o grande pesar que eu sentia. Karim e eu éramos tão íntimos que Deus a abençoe e a conforte. A mãe de Karim voltou o rosto para mim. Seus olhos negros, cheios de lágrima, agradeceram-me. E eu sabia que Jesus nesse mesmo instante confortava-lhe o coração cheio de dor. Contudo, a mãe de Karim era a única pessoa na sala que parecia aceitar o que eu estava fazendo. Ao deixá-la e voltar a me unir aos pranteadores, um primo, que também havia sido íntimo, levantou-se ruidosamente e saiu da sala. Outro primo seguiu e depois mais outro. Fiquei sentada, lutando de um lado com as emoções de minha própria dor por Karim e pela sua família, e de outro com esse profundo embaraço. Meu coração batia descompassadamente. A hostilidade estava me atingindo. Tive de lutar a fim de ficar sentado o tempo apropriado, dizer adeus e sair da sala. Ao sair, senti que todo mundo olhava fixamente para mim. No carro, fiquei sentada por alguns instantes atrás do volante, tentando me controlar. Eu tinha obedecido, mas o preço fora alto. Certamente que eu teria preferido ficar em casa em vez de entrar na boca dessa ira declarada. Estava enganada ao pensar que tinha de andar por esse vale somente uma vez. Algumas semanas mais tarde, quando o calor do verão começava a chegar em nosso distrito, outro primo faleceu. De novo, fiquei sabendo de sua morte por meio de meus criados. Novamente, em obediência a Deus, encontrei-me entrando relutantemente em uma sala cheia de pranteadores, na presença enregelada da discórdia e do ódio. Por um ato de força de vontade, desviei a atenção de mim mesma, focalizando-a na pessoa realmente destituída, a viúva de meu primo. Ela era mãe de um menino que iria fazer 5 anos, a mesma idade de Mahmoud. Parecia tão perdida e sozinha ao lado do esquife que chorei por ela e por seu marido. Então, justamente como tinha acontecido no funeral de Karim, fui impulsionada para essa mulher em desespero. Ao me aproximar, nossos olhos se encontraram, percebi a hesitação passar-lhe pelo rosto manchado de lágrimas. Então, com um ar de repentina determinação, sabendo estar indo contra a vontade da família, ela me estendeu a mão. Ao segurar-lhe a mão idosa e que tremia nas minhas, chorei em silêncio. Trocamos somente uma ou duas palavras, mas meu coração orava ferventemente para que o Espírito Santo a tocasse em sua dor e cumprisse sua promessa a essa querida muçulmana. Bem-aventurados são os que choram. Obrigada, Bilks, obrigada, disse a viúva num sussurro ao me soltar a mão. Abracei-a e saí da sala. Houve uma estranha e rápida sucessão de mais 2 funerais. Isso era muito incomum até mesmo para uma família grande como a nossa. E em cada caso foi-me dito muito claro e distintamente pelo Senhor que eu saísse de minha casa segura e fosse ao lugar onde precisavam de mim. Eu não devia falar muito, devia deixar que minha presença amorosa fosse sua única testemunha. Nessa época, o Senhor trabalhava comigo.
Ele tinha tanto a me ensinar e usava esses funerais como uma sala de aula. Foi durante uma dessas visitas a um funeral que descobri o próximo grande segredo de permanecer em sua presença. Num funeral muçulmano, ninguém cozinha ou come até que o corpo seja sepultado. Isso geralmente resulta em um dia de jejum e, na verdade, tal coisa não é sacrifício. Entretanto, naquele dia, enquanto sentava isolada na sala apinhada de gente, descobri de repente que desejava ter meu costumeiro chá da tarde. Era algo, disse a mim mesma, que eu simplesmente não podia dispensar. Finalmente, incapaz de controlar meu desejo, me levantei e murmurei uma desculpa qualquer. Eu tinha de lavar as mãos, disse. Saí da casa e desci a rua até um pequeno café. Ali, tomei o meu precioso chá e voltei para junto dos pranteadores naquele funeral. Imediatamente senti uma solidão estranha, como se um amigo tivesse saído junto de mim. É claro que eu sabia o que era. A presença confortadora do Espírito havia me deixado. Senhor, disse para mim mesma, o que fiz? E então eu sabia. Tinha mentido enquanto dava aquela desculpa. Mas foi somente uma mentira inocente, Senhor, eu disse. Não percebi nenhum conforto do espírito, apenas o silêncio. Mas, Senhor, continuei, não tenho de seguir mais essas práticas do luto muçulmano. Além disso, simplesmente não posso passar sem meu chá, o senhor sabe disso. Nenhum sentimento do espírito. Mas, pai, continuei, não podia lhe dizer que ia sair a fim de procurar chá ou bolos, isso os teria magoado. Nenhuma manifestação do espírito. Silêncio. Está bem, pai, disse eu, compreendo. Errei em mentir. Percebo que procurava a aprovação dos homens e que devo viver somente para a tua aprovação. Sinto muito, de verdade, Senhor. Eu te magoei. Com a tua ajuda, não mais farei isso. Após essas palavras, a presença confortadora de Deus inundou-me de novo, como a chuva que cai num leito de rio ressecado. Me descontraí. Sabia que novamente Ele estava comigo.